Opa, e aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui, hoje sendo quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, eu estou fazendo a questão de colocar as datas, por tratar-se de uma aula de revisão, né? Uma aula curta, uma conversa, não vou falar que seja uma aula, uma conversa curta sobre Direito Civil 4, que é Direito das Coisas. Nós tivemos ontem à noite uma aula introdutória, eu apresentei o Direito Civil 4 para vocês, falamos sobre o tema, né? Ontem eu subi um vídeo também sobre direito, como eu havia dito para todos vocês, eu estou com 4 matérias e 5 turmas, né? Então, são segunda-feira à noite é Processo Civil 1, terça-feira à noite é Direito Civil 4, quarta-feira à noite é Direito Civil 4, quinta-feira à noite é Direito Civil 1 e sexta-feira à noite é Direito Digital, né? Então, como eu tenho esse compromisso de liberar os vídeos na parte da manhã, né, após a aula da noite, e como na terça-feira nós tivemos Direito Civil 4, nós falamos sobre o conteúdo que iremos estudar, né? Nós vamos estudar em Direito Civil 4, posse, propriedade, registro imobiliário, vamos estudar formas de aquisição de propriedade imóvel, vamos estudar uso capião, propriedade resolúvel, condomínio e vizinhança. Tudo Direito Civil 4. No vídeo de ontem nós falamos sobre isso. Evoluímos um pouco na aula de ontem à noite, porque apesar de eu ter colocado o mesmo caso concreto, né, que eu não vou ficar repetindo, porque já está no vídeo anterior, se vocês colocarem aí no canal Direito Civil 4, aula inaugural da turma de quarta-feira não, terça-feira, aí vocês vão encontrar a situação do caso concreto. Então, nós falamos a mesma coisa, tá, na turma de ontem, o caso concreto, a situação, para lembrar, só para refrescar, de um cidadão, né, o João, que ele tinha interesse em adquirir, em comprar um imóvel para residir com a sua família, mas esse imóvel estava em uma situação precária, né, uma situação inabitável, e mesmo assim ele queria habitar naquele imóvel. Ele procurou o dono do imóvel pela vizinhança, encontrou o dono, e o dono não queria vender. A intenção dele era comprar, mas o dono não queria vender. O dono sugeriu a locação. Então, eles assinaram um contrato de locação. O João entrou no imóvel, realizou as obras necessárias, né, as obras importantes para poder habitar com a família, e a partir daí começou a pagar os aluguéis normalmente. João, isso foi no ano de 1992, né? João faleceu em 94, parou de pagar o aluguel, obviamente, o proprietário José autorizou a viúva a não pagar aluguel até resolver a situação financeira. Em 1996, José faleceu e em 2004 essa viúva tinha o interesse de ajuizar uma ação de uso capião, mas foi descoberto que já havia uma ação de despejo em andamento, a qual a viúva não havia recebido o mandado de citação. Então, o nosso caso concreto, ele trata de propriedade, trata de posse, nós vamos, em questões hipotéticas, criar situações de direito de vizinhança, de direito condominial, vamos citar a questão de propriedade resolúvel dentro de um contexto hipotético, mas teremos a estrutura, um caso concreto, tá certo? Então, para poder ilustrar mais essa aula inaugural, como na próxima semana nós vamos falar sobre posse, né? Eu vou explicar sobre a questão de posse, apresentação de slide, a questão bem teórica, e trazendo sempre para esse caso concreto, né, onde foi sugerido para o aluno, no final de cada aula, eu vou encerrar mais ou menos uns 40 minutos antes do horário limite, para poder realizar 2 questões de prova de concurso. Então, todos deram ok. Então, os vídeos da próxima semana podem aparecer com questões de concurso rapidinho, só leitura de pergunta, itens e resposta com gabarito rápido, para vocês terem aí
um conteúdo a mais sobre concurso, não só da OAB, como Defensoria Pública, Magistratura, Ministério Público, é o que nós temos para apresentar durante esse semestre. E no final de cada aula também eu vou soltar 2 perguntas, as perguntas que estarão nos slides. Então, as próximas apresentações também terão slides, que eu vou passar muito rápido para a gente assimilar a questão teórica. Então, são perguntas ligadas ao caso concreto. Então, ontem eu falei sobre as ações possessórias, né? Foi bem rápido, nós não entramos a fundo nisso, e aí eu fiquei até, fiz uma comparação sobre a ação de despejo, né? Ação de despejo que precede de um contrato de locação, e nós tivemos, no caso concreto, uma ação de despejo com base no contrato de locação que não foi adimplido pela viúva. Então, como nós temos o direito sucessório, o locatário faleceu, o locador faleceu, então a responsabilidade passa para seus herdeiros. Então, no inventário que já existia, né, desde 1998, após o falecimento do proprietário em 1996, esse imóvel, objeto de locação, tá? Objeto de um contrato interpartes entre proprietário José, falecido em 96, e locatário, possuidor direto do bem, João, falecido em 94, o direito se sucedeu, o direito passou para seus herdeiros. Então, o inventário arrolou esse bem, os herdeiros de José ajuizaram a ação de despejo com base no inadimplemento do contrato de locação. Beleza, então nós temos aí, tínhamos, na verdade, um andamento de um processo de uma ação de despejo com cobrança, e vamos parar por aqui para não entrar na questão do mérito desse caso concreto. Então, fechando essa questão do caso concreto, né, nesse comentário de agora, eu passei a comentar sobre as ações possessórias. Eu falei um pouquinho sobre a ação de reintegração de posse e um pouquinho da ação de manutenção de posse e também do interdito proibitório. Geralmente, vocês estão começando a estudar Direito Civil 4 agora, já ouviram falar sobre a reintegração de posse, já ouviram falar sobre a manutenção de posse e não ouviram falar sobre interdito proibitório. Alguns alunos falaram, não, eu já ouvi falar por alto. Aí outros falaram, eu nunca ouvi dizer sobre interdito proibitório. Então, qual é a questão aí? Não entrei a fundo nesses três tipos de ação, mas eu soltei algumas palavras no quadro também, palavras um pouco diferentes para quem começa na faculdade agora, até 4º, 5º período, 3º período, que nunca ouviram falar. Então, eu citei a turbação, que alguns alunos não ouviram, né, falar sobre essa palavra. Citei a palavra ameaça, que a ameaça é uma palavra-chave, a gente vai também trabalhar em Direito Civil 4, não vamos entrar a fundo nisso agora, nesse momento, porque não é a hora. Falei sobre esbulho, tá? E falei sobre confusão também. Então, soltei essas palavras, 4 ou 5 palavrinhas aí. O esbulho e a turbação, a maioria dos alunos não escutaram dizer, e vamos entrar na próxima aula falando um pouquinho sobre isso. Então, eu citei a ação de reintegração de posse e dei uma ideia, né? Quem tem o direito de ajuizar uma ação de reintegração de posse? Inicialmente, essa pessoa que quer reintegrar a posse, ela não está mais na posse direta daquele bem imóvel, tá? Então, a grosso modo, vamos pensar que essa pessoa que vai ajuizar a reintegração de posse, ela está fora do bem imóvel, tá? Ela não tem a posse direta. O que causa... qual é a causa motivadora da ação de reintegração de posse? Algum fator externo, tá? O sujeito ativo que está causando essa motivação para o ajuizamento da ação de reintegração de posse está usando daquelas palavrinhas que eu joguei no ar lá, que eu não vou falar agora, tá? Vou deixar no suspense, porque faz parte da nossa conversa e vai forçar vocês a pesquisarem no Google algum tipo de doutrina, para a gente poder, na próxima aula, estar com a cabeça mais aberta e aceitar esse tipo de palavra estranha, que é novidade para vocês. Então, existe um sujeito ali, existe um sujeito externo, um sujeito ativo, que provoca essa reação da pessoa, né, da possuidora, de forma indireta,
a promover, a ajuizar uma ação de reintegração de posse. Então, vamos ter em mente que a reintegração de posse, quem promove não está na posse direta do bem imóvel, ok? Foi o que eu ventilei na aula de ontem. Ventilei também sobre a ação de manutenção de posse. A manutenção de posse, a palavra já fala que é manutenção, então a pessoa está na posse direta do bem. O sujeito ativo, o que provoca, ele está fora da posse, então ele está provocando quem está exercendo o direito da posse. Então, essa pessoa que está exercendo o direito, ele quer manutenir essa posse, ele quer continuar na posse. Então, vamos pensar de uma forma bem genérica, uma forma bem ampla, para na próxima aula entrarmos nesse assunto e vamos identificar essas palavrinhas estranhas, né? O que vai motivar a reintegração de posse? A ameaça, o esbulho ou a turbação, né? O que vai motivar a ação de manutenção de posse? A ameaça, o esbulho ou a turbação? E a terceira situação que eu citei, né? A ação de interdito proibitório. O que é uma ação de interdito proibitório? Como é que eu vou movimentar essa ação de interdito proibitório? É uma forma de proteção. A ação de interdito proibitório é uma forma de proteção daquela posse, né? Daquele bem. E aí vamos escolher na próxima aula da forma correta, né, conforme diz a nossa doutrina, como o que motiva uma ação de interdito proibitório. Como isso acontece? Tá? É através de uma motivação do sujeito ativo de uma turbação, de um esbulho ou de uma ameaça. Então, por isso que eu soltei 3 palavras-chave lá. Eu quero motivar vocês a fazerem uma pesquisa, para vocês lerem também sobre o tema. Quem foi meu aluno que já avançou, que está acompanhando aqui pela comunidade, não está inserido nos grupos, que lembrem da matéria que nós tivemos no semestre passado, né? Vai ficar fresco na cabeça de vocês, para que possamos seguir em frente aí e assimilar mais os conteúdos, tá ok? Então, eu fico por aqui. Hoje à noite nós teremos a aula de Direito Civil 1, é uma turma nova que eu não conheço também, e amanhã eu vou postar um conteúdo bem rápido, né, bem simples, sobre essa aula inaugural, que é a apresentação, na verdade, a apresentação do Código Civil para esses alunos. Então, vamos conversar bastante hoje à noite e trazer aqui essa revisão rápida para vocês ficarem por dentro do que aconteceu. Tá certinho? Então, valeu, um abraço a todos e até a próxima.